Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês as questões de 8 a 15 do primeiro simulado da Educar, as questões de história, e esse vai ser a parte 2, a continuação do vídeo anterior da semana passada retrasada que eu passei para vocês. Bom, começando aí com a questão 8. Vou justificar para vocês que eu não vou ler mais esses enunciados para vocês. Eu vou apenas contextualizar tudo isso daqui. Eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e aí vocês refaçam as suas leituras e para dar continuidade na questão. Bom, aqui no caso, essa questão número 8, o que eles querem saber? Eles estão querendo saber a respeito dos bandeirantes. Essa questão em si, aqui em cima, né, nessa partezinha aqui de cima, não necessariamente está falando sobre os bandeirantes, eles estão contextualizando o que acontecia na época que os bandeirantes atuaram aqui no Brasil. E no caso, a questão está pedindo, o principal da questão é as principais motivações que levaram os bandeirantes a atuar aqui no território brasileiro. Bom, então eu vou tratar essa questão conforme eu trabalhei. Que às vezes vocês pensam que a gente não sabe tudo, né? Mas eu não tenho conhecimento de todas as questões de vestibulares que já caíram no mundo. Eu faço uma preparação e envio para vocês. Ensino para vocês da forma, os caminhos que eu faço. Então, essa questão aqui, eu vou ensinar para vocês o caminho que eu levei, porque eu fiquei em dúvida entre duas alternativas e uma das alternativas ela caiu fora por conta de um detalhezinho muito pequeno. Então, dando continuidade aí, a alternativa A. O apresamento de índios, visto que a comercialização dos mesmos era uma atividade econômica fundamental para a subsistência dos povoados nascentes no Sudeste, bem como a busca por metais preciosos. Será que é isso mesmo que os bandeirantes faziam? Bom, eu já digo de antemão para vocês que era basicamente isso mesmo. Tinha a captura de indígenas, né? A gente tinha os bandeirantes, eles capturavam indígenas, capturavam os africanos escravizados que correram para os quilombos, né, que fugiram pelos quilombos, e também buscavam metais preciosos. Além disso tudo, para a metrópole era muito mais interessante a interiorização dos territórios. Isso significa o quê? Significa que a expansão territorial. Então, a alternativa A, para mim, de início, ela é bastante pertinente, mas eu fiquei em dúvida também na letra D, que mais tarde a gente vai falar. Eu só vou falar daqui da B e da C, o que eu achei de errado nelas. Bom, a letra B está falando sobre que a função dos bandeirantes era a expansão das fronteiras brasileiras, até aí tudo bem, só que eles continuam, uma vez que a existência ilegal de núcleos de povoamentos espanhóis, franceses, holandeses no interior do território ameaçavam o domínio colonial português. Essa questão aí, ela poderia ser uma alternativa correta, não fosse aqui essa questão de ter colocado aqui, junto com esses povoamentos, os espanhóis. Vale lembrar que a gente estava vivendo um período, nesse período aí, era o período colonial, o período especificamente também da União Ibérica, e a União Ibérica, como vocês já sabem, foi o período em que uniu-se os territórios de Portugal e Espanha, e isso chamou União Ibérica, e nessa união
acabou não sendo uma união somente de Portugal e de Espanha, mas também aqui no território, nas Américas, né? Então, por esse curto período de tempo, a União Ibérica foi influenciou aqui no Brasil. Então, os espanhóis, eles não eram uma ameaça no domínio colonial português. Muito pelo contrário, nesse período aqui, eles se constituíram também como um domínio colonial. Os espanhóis, eles eram constituintes, diferente dos franceses e dos holandeses, que eram, sim, intrusos, né, aqui na América Portuguesa. Eles estavam ilegais aqui. Então, a alternativa B, ela é incorreta por isso. Letra C. A missão civilizatória atribuída aos bandeirantes pela Companhia de Jesus e pela própria coroa portuguesa, uma vez que pouca gente se dispunha a catequizar os índios que viviam distantes do litoral. Bom, essa alternativa aqui ela está incorreta, ela também é incorreta porque os bandeirantes, não era função dos bandeirantes a catequização. A catequização era função dos jesuítas e que ela era desempenhada pela Companhia de Jesus, porém feita pelos jesuítas, né? Os bandeirantes não tinham nada a ver com isso. Então a alternativa C também é incorreta. Letra D. A necessidade do combate militarizado aos quilombos que proliferavam no Sudeste e no Sul, prática financiada pelos comerciantes de escravos, que foi denominado sertanismo de contrato. Bom, os quilombos, eles eram um refúgio, né, para os negros que fugiam dos maus tratos e das senzalas, da subjugação dos senhores, né, dos portugueses e dos brancos, ou dos filhos dos brancos, né, dos descendentes. Essa alternativa aqui me pareceu bastante plausível e eu fiquei em bastante dúvida também, assim como vocês também poderiam ficar. Porém, eu deixei ela para lá para tentar trabalhar, pensar ela, né, comparar a letra A com a letra D e ver qual cabia melhor para essa situação, como interpretaria melhor essa questão número 8. Então eu avancei e fui para questão número, aliás, alternativa E. A urgência da coroa portuguesa em povoar as terras do sertão e instituir práticas culturais como o uso da língua portuguesa que contribuísse para garantir o poder da metrópole sobre a população nativa. Bom, aqui o que tem de errado aqui é essa parte de instituir práticas culturais, como o uso da língua. Não era função dos bandeirantes isso, né? Ter uma língua única, né? Que a portuguesa veio muito depois, aliás, muito depois não, veio assim, deu início no Império e com a República consolidou, né? Essa coisa de querer unificar o país, né? Trazer esse sentimento de nacionalidade. O uso da língua está muito vinculado com isso, que não tem nada. O período colonial ainda era muito. Ainda não tinha essa ideia, não tinha essa noção de nação no período colonial. Então, como eu poderia, a alternativa é errada, né? Como eu poderia diferenciar qual é a alternativa correta, a letra A ou a letra D? Sendo que as duas estão falando do combate aqui, letra D, necessidade de combate militarizado aos quilombos, que também era a função, né? Olhando aqui, né? Captura de africanos escravizados. Era uma função. Aqui também tinha letra A, apresamento dos índios e busca por metais, né? Parece ser muito as questões, a alternativa A e D parecem ser bastante próximas, né? Porém, a alternativa D está falando aqui que a proliferação de quilombos, e aí isso é uma informação que vocês teriam de saber,
proliferaram no Sudeste e no Sul. Aí eu pensei comigo, será que essa proliferação ocorreu na região Sudeste e no Sul mesmo? E aí eu entendi, eu deduzi, por dedução, eu convido vocês a fazerem esse exercício de dedução também, que no Sul, a região Sul e Sudeste, ela foi colonizada, né? A questão econômica, né? Se expandiu economicamente bem depois do Nordeste. Então, a possibilidade de existir mais sujeitos escravizados, né, africanos escravizados no Nordeste era muito maior do que no Sudeste. Porque lá o cultivo de cana-de-açúcar deu mais certo muito mais cedo do que no Sudeste. No Sudeste, o que deu mais, o que funcionou melhor foi o cultivo de café. Então, por essa dedução, eu pensei, no Nordeste deve ter tido uma economia uma economia muito mais forte há mais tempo do que no Sudeste. E aí eu fui buscando dados e eu encontrei esse mapinha aqui na internet, que a fonte é confiável, viu, gente? Isso daqui é um mapa que fala é um mapa que traz aqui quais comunidades quilombolas aqui no país ainda são reconhecidas, né? Ou aqui em Laranjinha é o que ainda está em processo de reconhecimento, e verdinho aqui é o que são as comunidades que já foram reconhecidas. E aí vocês podem perceber que essa daqui, olha, é a região do Nordeste, né? Essa daqui é a região do Sudeste e Sul. Sudeste e Sul, embora tenha aqui no Rio Grande do Sul 88, né, reconhecidas em processo também, e aqui 193 em processo em Minas Gerais, né, que são as regiões que, nessa região Sul e Sudeste que tem mais, aqui na Bahia tem 269 em reconhecimento e no Maranhão tem 337 em reconhecimento, já reconhecidos 55. Essa região aqui, então, somando esse valor aqui com esse valor, apresenta um número muito maior do que aqui, nas duas regiões, Sul e Sudeste. Então, é para provar para vocês que onde tinha mais região quilombola foi aqui na região Nordeste. Então, avançando aqui nas questões, a alternativa mais viável, né? A D é falsa porque está falando que proliferava aqui mais no Sudeste, no Sul, e a alternativa mais correta, que aproxima melhor da questão, é a letra A. Tá bom? Questão número 9. A questão número 9 está tratando aqui, falando sobre os romanos. Como que eu saberia disso, né? Vocês provavelmente já deram uma pausa aí, já leram a questão, está falando aqui sobre os costumes romanos, falando dos patrícios, que era a aristocracia dos romanos. E aí, aqui no finalzinho, eles falam: pode-se constatar que a cultura romana. Então, eles estão pedindo a cultura romana, tá? Eles estão querendo saber aspectos da cultura romana. E aí, eu trouxe para vocês algumas coisas, eu vou ser mais rápida nessa questão. Eu trouxe para vocês algumas coisas que eu achei que foi errado, né? Trabalhar um pouquinho diferente do que a questão anterior. Letra A. A cultura romana foi imposta aos outros povos dominados. Não, ela não foi imposta. Ela aconteceu de uma forma... A cultura aconteceu de uma forma mais natural do que o processo de dominação, tá? Cultura e dominação, elas acontecem de uma maneira um pouco diferenciada. Levando a completa subjugação da cultura oriental pela romana. Não, porque os gregos ainda influenciaram muito na cultura romana. Então não foi completamente subjugado,
tá? Então a alternativa A, ela é incorreta. Letra B. Caracterizada pela fusão com outras culturas e um reflexo da amplitude do domínio romano sobre a Europa e o Oriente. Essa é a alternativa correta, né? Tá aparecendo o Bzinho aí. Sendo assinalado, essa é a alternativa correta, porque foi exatamente isso que aconteceu. Foi a fusão. Eu estou falando dos aspectos culturais. Então, pela perspectiva do aspecto cultural, houve uma fusão, sim. Vamos ver o que tem de errado nas próximas alternativas. Letra C. A influência da cultura pré-colombiana, sendo exemplo disso a expansão das línguas latinas na América. Totalmente errado. Por quê? Vou mostrar para vocês. Aqui, a Roma, né? Roma Antiga, está localizada aqui na Idade Antiga, que é essa parte aqui. Isso daqui é a linha do tempo, né? Isso daqui tudo é a linha do tempo. Aqui é a pré-história, né? Isso daqui veio depois da pré-história, né? As sociedades antigas, elas vieram, que a gente estuda mais aprofundadamente, Egito, Roma e Grécia, né? E as sociedades localizadas perto do Mediterrâneo. E essas sociedades, elas estão localizadas aqui. Sociedades pré-colombianas são as sociedades que a gente fala, a gente denomina como as sociedades incas, astecas, e essas sociedades, embora tenham coexistido junto aqui com essas aqui, elas são associadas como pré-colombianas porque teve contato com Colombo, né? Com a primeira viagem que partiu da América, né? Então, essa sociedade aqui, pré-colombianas, denomina melhor, explica melhor aqui quando Colombo, olha, Colombo apareceu aqui bem no comecinho aqui da Idade Moderna. E incas, maias, astecas, juntamente com a nossa população brasileira, né, indígena brasileira, é pré-colombiana antes disso daqui, olha. E ela é pós-colombiana, mas a gente nunca usa esse termo, depois de Colombo. Só que, embora tenha existido junto com essa comunidade aqui, né, com essa sociedade, a localização a gente denomina como pré-colombiana as sociedades das Américas, que existiram antes de Colombo nas Américas, tá? Então, dando continuidade, não tem nada a ver essa falando aqui, associar Roma com sociedades pré-colombianas, porque Roma não se localizava na América, né? Todo mundo sabe disso. E sendo exemplo disso a expansão das línguas latinas na América. A gente aprendeu as línguas latinas através dos portugueses, porque português é de origem da língua do latim. A matriz é a língua do latim, é a matriz da língua do português. Então é o contrário. Então a alternativa C, ela é incorreta. Letra D, marcada pelo isolamento em relação à cultura dos povos dominados, uma vez que estes eram considerados inferiores. Duas coisas erradas. Que eram povos considerados inferiores e que a cultura romana é uma cultura isolada, né? Vou marcar aqui para vocês. Não era uma cultura que agregou bastante cultura do Oriente, os gregos, foi uma mistura de tudo que formou a sociedade romana. Então, a alternativa D, ela é incorreta. Letra E, pautada pelo politeísmo. Verdade, a sociedade romana era politeísta, adotado como religião romana, após o contato com outros povos orientais.
O que tem de errado aqui é que o politeísmo veio da sociedade grega antiga. Então não veio dessa sociedade aqui, eles não pegaram o politeísmo dos orientais, eles pegaram o politeísmo da Grécia antiga. Então a alternativa aí é falsa e a correta é a letra B. Bom, a questão número 10, ela fala aí, a princípio, da relação dos jesuítas com os indígenas. E essa relação dos indígenas com os jesuítas tem uma ligação também direta com o conceito que a igreja tinha dos indígenas. E aproveitando disso, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a visão dos indígenas, aliás, da igreja sobre os indígenas e também pelos africanos, essa relação da escravidão indígena e a escravidão dos africanos. Por quê? É uma das coisas que cai bastante em vestibular. E no caso do Enem, né? Essa comparação, querer comparar, falar que aqui foi mais fácil a escravização dos negros porque eles eram mais fortes, os indígenas eram preguiçosos, o que não é uma verdade, né? É uma mentira que foi contado para os nossos avós. Aí os nossos avós continuam falando isso dentro de casa e a gente acaba reproduzindo isso com o tempo. Então, aqui eu tenho uma fotografia aqui de uma escrava negra, né? Só para representar aqui os negros, e aqui uma fotografia dos indígenas também sendo escravizados. Esses aqui são os jesuítas, tá? Para vocês saberem um pouquinho sobre isso. Qual que foi a diferença? Bom, para os negros, a principal diferença é que lá na África já existia esse processo de escravização, porém era feito eles já tinham esse costume de escravizar, mas eles escravizavam povos de outras etnias, né, do mesmo território, na África, por guerras ou por dívidas também. Se você tinha uma dívida, eu pagava não tinha dinheiro, eu pagava essa dívida através do meu trabalho. Uma outra questão também é que os africanos que vieram para o Brasil, eles eram tinham diferentes línguas, porque eram de diferentes culturas, né? Eu estou aqui nesse segundo item aqui. Diferentes culturas, etnias e línguas. Quando eles chegavam aqui no Brasil, isso não facilitava a fuga deles, né? Eles, mesmo vivendo em péssimas condições, eles não conseguiam se livrar muito disso, porque para você conseguir fugir, muitas vezes você precisa ter o auxílio, né? Unir com outras pessoas com o mesmo ideal. O que não era o caso deles aqui. Eles, por serem etnias, às vezes as etnias elas eram até rivais, então isso dificultava muito a fuga que eles tinham, né? A possível fuga. Eles não conseguiam combinar a fuga, que era outra língua, né? Chegava aqui, imagina, aqui falava-se português, mas tinha um indígena também, o Tupi-Guarani, e os meus colegas que estão na mesma condição que eu, cada um veio de uma etnia, uma língua, um costume, tinha um costume. Uma outra questão, que é o que entra aqui, o papel da igreja, é que a alma do negro ela seria salva através do trabalho. Isso é uma justificativa que Portugal copiou da igreja para justificar o trabalho escravo negro, né? Mas existia sim essa questão de que o negro, como era naquela época, né, as pinturas, os escritos, os documentos escritos, eles denominavam muito o demônio pela cor preta. Então, quando eles chegaram na África, eles associaram essa cor preta a essa coisa ruim, né, da entidade, da parte mal da Bíblia, né? Então,
eles falaram que os negros, eles associaram essa coisa mais maldosa da religião, o salvamento seria através do negro, né, da alma do negro, seria através do trabalho, né? Por isso eles foram escravizados. Já os indígenas, pegando o gancho, né, da igreja, a salvação seria pela catequização e pelo ensinamento, porque quando eles chegaram aqui, eles associaram Adão e Eva, né, ao Jardim do Éden, porque o Brasil, né, a colônia portuguesa era um local de muito, que ainda havia muita preservação, né, da natureza. Então eles associaram ao Jardim do Éden, então a salvação poderia ser pela educação, nem tanto pelo trabalho. E como uma forma de reforços, vem aqui. Os indígenas eles tinham conhecimento territorial, então era mais fácil a fuga e houve uma escassez de mão de obra indígena, porque houve uma dizimação por doenças e também pelo combate, né, por inúmeros outros fatores, os indígenas acabaram sendo dizimados e então faltou mão de obra indígena e isso foi pegando o gancho também da outra questão, né, falando sobre o bandeirantismo, foi um dos motivos do bandeirantismo foi isso, tentar entrar nos territórios, né, porque poderia ter mais índios ali do que na costa, né, como a gente tinha. Então foi uma das soluções. Então esse daqui foi o verdadeiro motivo pelo qual aqui na América Portuguesa preferiu-se a escravização dos africanos e de seus descendentes do que a indígena, né? Mas as duas ocorreram, tá? As duas ocorreram, inclusive, simultaneamente, porém, foi preferida em algumas regiões do Brasil a negra do que a indígena. Aqui, nessa questão número 10, né, foi por isso que eu falei sobre isso, sobre essa relação da igreja com o indígena e com o negro, ela, nessa questão, está pedindo como que foi a maneira que que os jesuítas se aproximaram dos indígenas, né? Não foi através de demarcação territorial, não foi através da manutenção da organização familiar, não foi através da valorização de líderes religiosos indígenas e também não houve preservação. Os jesuítas, eles tinham assim uma maneira meio única, um pouco diferenciada assim dos outros colonizadores. Eles não eram bonzinhos, mas eles também não eram ruins. Eles eram homens do tempo deles, né? Os jesuítas, eles ao mesmo tempo que falavam que os indígenas eles poderiam ser catequizados e que a abordagem deles e que eles poderiam, as almas dos indígenas poderiam ser salvas, ao mesmo tempo eles promoviam e que eles achavam, ao mesmo tempo que o contato com o indígena deveria ser pacífico, então eles aprenderam muitas línguas. Aliás, aprenderam como se comunicar com os indígenas. Eles também promoveram as guerras justas, né? Eles iam lá e tentavam meio que roubar um indígena de outra tribo inimiga para catequizar e ao mesmo tempo escravizar, né? Então os jesuítas eles tinham esse aspecto dúbio da personalidade deles, né? Mas aqui nessa questão, a questão que mais encaixa é a Tupi, porque eles nem valorizavam a cultura, nem preservavam as moradias, eles tentaram encontrar um meio termo, nem valorizar, nem exterminar, entendeu? Então, por isso que a alternativa mais correta aqui é a letra E. Questão número 11.
Questão número 11 está falando aqui sobre o iluminismo. E como é que eu sei disso? Porque isso daqui, esse autor aqui, vocês precisam saber que é iluminista, tá? Isso daqui é uma informação preciosa. É Montesquieu. Montesquieu é iluminista. Rousseau também é. E Voltaire também é. São os principais autores iluministas que a gente tem meio que obrigação de saber. Precisa saber tudo detalhadamente? Não, mas aqui, olha, vocês já matariam essa questão já sabendo disso e de outros aspectos também. As características acima expostas referem-se à obra conhecida como. Aqui está falando de um conjunto de ideias que juntaram numa obra desses autores aqui. Dentre eles, esses autores aqui constituem-se em 35 volumes. Eu já vou dar a resposta certa para vocês, que é aqui, a gente está se tratando da enciclopédia. E eu vou mostrar para vocês aqui. A minha cabeça está atrapalhando um pouquinho vocês aqui, mas vai dar mais trabalho tirar ela aqui, tá, gente? Vai dar um tilt. Mas já dá para ver. A enciclopédia é isso daqui, olha. Eu trouxe aqui para vocês. É da França, né? Porque a gente está falando de autores franceses, iluministas. Então aqui está numa língua francesa. E essa enciclopédia é que reuniu as ideias iluministas, né? E era um meio de divulgação na época das ideias iluministas. Então, vários autores dessa época, inclusive Montesquieu, Rousseau, Voltaire, eles escreviam para essa revista falando, criticando o Estado absolutista, né? Os reis e a não participação do povo, né? na política. Então, essa é a enciclopédia. Eu espero que vocês guardem um pouquinho, né, com essa. Isso daqui é um documento histórico. E o que as outras aqui, né? A gente poderia ter dúvidas a respeito de outras, né? Cartas inglesas e cartas persas aqui, eu acho que veio aqui mais para confundir vocês. Eu nunca ouvi falar sobre esses dois aspectos aqui. Contrato social é de Hobbes e Rousseau, é uma ideia de Hobbes. Hobbes é do início da Idade Moderna e Rousseau é um teórico, né, iluminista. Né? Ele trouxe essa ideia de contrato social. Né? Aqui está falando do Rousseau, poderia confundir aqui vocês, mas contrato social não tem nada a ver com a enciclopédia. O segundo tratado do governo civil é um teórico da economia, né, o John Locke. O John Locke é que trouxe essa ideia aqui. E essas duas alternativas aqui vêm mais para confundir vocês, tá bom? Questão número 12. Aqui, a gente tem aqui do que está se tratando. Primeiro, está falando aqui das 3 primeiras décadas, né? Está falando de produtos exportáveis em grande escala. E o que isso... eu já tinha feito isso, gente. Desculpa. Mas tá falando após as 3 primeiras décadas, os poucos produtos exportáveis em grande escala, assentada na grande propriedade. Do que está se tratando aqui? Está falando do sistema plantation, né, de cana-de-açúcar. E mais precisamente aqui, eles estão querendo saber como que se concretizou a expansão marítima, né, expansões mercantis, e também como que fez dar certo a coroa portuguesa aqui na América, né? Então essa era a contextualização da questão 12. Bom, primeiro, letra A. O que fez dar certo? Está falando em cima do sistema plantation e o que fez dar certo. Vocês já associam que foi o sistema plantation, né? Então vamos ver as alternativas aqui. Letra A.
disseminar o modelo de colonização já utilizado com sucesso pela Grã-Bretanha nas suas 13 colônias na América do Norte. Gente, a Grã-Bretanha, ela, embora assim depois após a Revolução, né, inglesa e a Revolução Francesa, aí a Inglaterra e França se saíram melhor do que Portugal e Espanha, mas aqui o período da colonização, a gente está falando de um período do período colonial. Portugal e Espanha saíram na frente no começo, né? Então a gente não usou o sucesso da Inglaterra, né? A Inglaterra é que se espelhou no sucesso de Portugal, né? Que depois não conseguiu administrar. Letra B. Apostar na agricultura tropical, ok? Em grandes propriedades, ok? Que isso é o sistema plantation, né? Grandes propriedades. E o domínio da colônia pelo monopólio comercial, igual também está dentro da ideia de sistema plantation, e pelo povoamento. Então, a alternativa correta é a letra B. É exatamente essa a alternativa. Letra C. Por que C, D e E estão erradas, então? Intensificar a pecuária como principal cultura. A pecuária existia, mas ela não era a principal cultura. Ela era uma maneira secundária, né, para ajudar a manter a população colonial aqui, né, porque precisava do consumo da carne. E muitas vezes ela levou nas costas um pouquinho a economia, sim, mas não era o principal meio de cultivo e nem o que gerou mais lucro para a metrópole, que é o que está tratando na questão, né? É isso que eles estão perguntando. A pecuária ajudou na economia local, não na economia metropolitana. Letra D. Acelerar a desocupação da terra e transferi-la para mãos familiarizadas. Não teve essa questão de mão familiarizada ao trabalho agrícola, né? Eles pegaram os indígenas e pegaram os africanos e para trabalhar, e nenhum dos dois ainda tinha, muitas vezes não tinha tido contato com essa cultura de cana-de-açúcar, e às vezes nem do café, né? Mais para frente, nem o tabaco era uma cultura mais local, né? Mas assim, essas duas culturas não eram muito familiarizadas pelo trabalho que foi desenvolvido aqui. Então a alternativa D é errada. Letra E. Desestimular a escravidão indígena. Não tinha esse desestímulo. Eu acabei de explicar para trás, né? Depois vocês, quem não viu, né? Quem está avançando aí, nem lembro qual questão que foi, não. Foi uma questão sobre os indígenas aí. Vocês dão uma conferida, né? De como que foi do porquê que não utilizou a escravização indígena. Mas ela não foi desestimulada, tá? Ela foi incentivada, ela só não deu muito certo, né, em determinadas localidades. Questão número 13. Todas as alternativas apresentam fatores que permitiram o avanço do anglicanismo. Lembrando que o anglicanismo ele ocorreu na Inglaterra, nesse período de mercantilismo, e junto com o anglicanismo a gente lembra de protestantismo, né? Reformas protestantes, calvinismo, do luteranismo, e de outras também, né? Que teve, puritanismo também. Tudo isso estava associado à ideia do anglicanismo. E aí a gente quer saber aqui o que está associado ao anglicanismo, exceto. Então a gente quer saber. Nossa, exagerei aqui, tá? A gente quer saber o que não pertencia a essa ideia de anglicanismo. Letra A. A fusão de dogmas protestantes ao formalismo dos ritos católicos. É exatamente isso a ideia de anglicanismo. Foi a mistura das ideias protestantes com os rituais católicos. B.
o avanço das doutrinas protestantes entre as camadas populares. Isso aconteceu porque a população, as camadas populares, elas eram bastante insatisfeitas com a religião católica, que não ajudavam efetivamente pregava a caridade, mas não fazia isso efetivamente. A venda de indulgências, né, a salvação da alma estava atrelada à ideia de comprar um saquinho com uma terra santa e aí a sua alma ia ser salva. Isso tudo gerou revolta. Então, as doutrinas protestantes, elas se tornaram bastante populares, né, entre as camadas populares, né. Vou pular a letra C porque essa é a alternativa correta, viu? Vou explicar o resto. O interesse pelas propriedades da igreja, especialmente pelas suas terras. Os reis, né, o absolutismo, lá, o rei absolutista da época, né, no caso, ele tinha, além de querer, né, de ter uma ideia de querer que ele seja absoluto, né, e que ele mande em todo o território, que a igreja perca esse território, ele tinha interesse sim também nas terras. E letra E, o objetivo do rei de fortalecer o seu poder absolutista. Por quê? Os filhos, ele não teve filhos, homens, né? E ele queria se separar. Eu já falei isso em outras questões, eu não sei se vocês tiveram acesso, viram, né? Esse rei absolutista, aliás, esse rei, ele era absolutista e ele queria dar continuidade na sua linhagem, né? No seu nome. Então, como ele não tinha um filho homem, e a mulher dele já não poderia dar mais o filho homem, ele quis se separar. E a igreja não deixava isso, né? A presença da igreja ainda era muito forte nesse momento. Então, ele desvinculou um pouco da igreja católica e criou o anglicanismo. Então, a única alternativa viável aqui, né, que é a incorreta, mas é a que a gente está querendo assinalar aqui, porque está pedindo a incorreta, é o fortalecimento do internacionalismo do Papa a partir do Vaticano. É incorreto porque a igreja passou a perder, né, com o avanço do protestantismo, ela foi perdendo território e poder também. Então não tem como o Papa ter se fortalecido aqui. Alternativa, então, correta aqui, mas incorreta na ideia, é a letra C. Bom, gente, a questão 14, eu preferi trabalhar ela através de um vídeo, né, um filme do Charlie Chaplin, chama Tempos Modernos, e eu peguei trechinho, tá? Não precisa ficar preocupado com a quantidade com o tempo que vai levar. É um filme muito engraçado, pelo menos eu acho. Ele é dinâmico e ele retrata bastante como é que foi a Revolução Industrial e como que ela, assim, os elementos, né? E é uma crítica muito forte ao Fordismo, que foi uma consequência da Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial foi uma das consequências da Revolução Inglesa, né? A Inglaterra se estabilizou e isso possibilitou o desenvolvimento industrial. Então, eu vou dar início aqui ao vídeo para vocês e aí depois eu vou para os comentários. Section 5, speed her up, 401. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
Bom, como vocês podem ver aí, tem vários elementos aí. Primeiro, a divisão de trabalho, né? Cada um exercendo uma única função e simples. Esse filme aí, essa parte do filme, é passado dentro de uma fábrica e esse daí é o primeiro turno. Você vê que o tempo, né, de execução das tarefas também é bastante ágil, né? E agora eu vou para um outro trechinho que foi o segundo turno na fábrica, período da tarde. Section 5, give her the limit. Bom, gente, como vocês podem ver, ele acaba ficando louco, né? Com toda. O primeiro ponto, o primeiro item é que ele acaba, no começo desse segundo trecho aí, ele acaba. O vídeo mostra que é preciso a cobrança, né? Existe a cobrança por parte do patrão pela agilidade, porque com agilidade eles conseguem obter mais produto, tendo mais produto eles vão ter mais lucro. E essa agilidade, essa cobrança, essa exigência, né, essa nova forma de trabalho é como o modelo fordista funciona. E é através essa é a maior crítica da Revolução Industrial, né? É uma crítica sobre as condições de trabalho, né, do trabalhador. E eu trouxe isso mais para ilustrar, você vê que o trabalhador, no caso o Chaplin, né, ele fica louco, né, de tanta exigência e de tanta agilidade e executar sempre a mesma tarefa num curto espaço de tempo é uma das coisas que mais caem no vestibular. Então, eu trouxe aí para vocês
Isso daqui caiu no Enem, eu acho que de 2003, não sei, eu não tenho certeza da data que caiu essa imagem aqui, mas veja que é o mesmo trechinho dos tempos modernos, né, do filme que eu passei, que ele vai parar até dentro da parte mecânica das máquinas, né, das indústrias. Ele aqui, ó, o patrão cobrando ele para ele executar rápido, né? Se vocês tiverem interesse de ver mais o filme, eu posso passar para vocês, né, sem problema nenhum. É um filme gostoso, agradável de ver. Assim, antigo, ele é mudo, né? Ele só tem uma musiquinha de fundo com algumas raríssimas vezes tem fala, mas é bastante interessante. E aqui eu trouxe o que eu sempre falo para vocês. Isso daqui é uma manufatura, um sistema de produção manufatureiro. Vocês percebem que aqui, olha, a diferença do sistema, o que mudou na Revolução Industrial, né? De como produzir um produto na Revolução Industrial e aqui né, que era na parte na Idade Moderna, como que funcionava. Inclusive no finalzinho da Idade Média também já começou a fazer a produção desse jeito. Você vê que tem um para cortar o couro aqui, o outro para cortar. Tá vendo que aqui tem um animal sendo abatido? Um outro aqui para tingir, né? Não, aqui uma pessoa para fazer a parte de adaptação no pé, né? E aqui a venda. Então, cada um é responsável por uma tarefa igual aqui na Revolução Industrial, porém, com a diferença é que a manufatura é pequeno, né? Uma corporação pequena sem o auxílio da máquina, né? É tudo como se fosse artesanal mesmo. E aqui não, aqui é a produção em série, né? Mostra a produção em série e é uma produção mais voltada com o auxílio da máquina, né? Então, isso foi a Revolução Industrial. Isso é a mudança desse sistema de fabricação para esse sistema de fabricação. Então, respondendo aqui a questão 14, o novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela letra A, implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. Indústria doméstica substituindo a indústria doméstica rural em substituição às oficinas? Não é rural, eu sublinhei aqui, mas eu sublinhei errado, tá, gente? Desculpa. Mas a implantação não era rural. A industrialização trouxe o homem do campo para as cidades. Foi um êxodo rural, possibilitou o êxodo rural. Letra B, a realização da produção em grandes unidades fabris, que é o que mostrou, né? Grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Lá nas manufaturas, no slide anterior, eu falei que existia essa divisão do trabalho, mas aqui é uma divisão muito mais intensa. Então, a alternativa correta é essa letra B. E por que a C está errada? Mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. Não, é fixação do homem na indústria e na cidade. D, facilidade na compra de máquinas pelos artesãos. Não, quem tinha foi exatamente nesse momento que Marx surgiu, justamente criticando esse modelo em que os artesãos eles não tinham os meios de produção, né? Os meios de produção aqui são as máquinas. Eles não tinham, eles trabalhavam muito mais e produziam muito, mas eles não tinham o lucro, né? O trabalho deles, né? O valor do trabalho deles ia todo para a mão do patrão. Então, a compra pelos artesãos não é a alternativa correta. E a letra E, preocupação em manter a produção
respeitando o limite da força física do trabalhador. No vídeo dá para vocês verem que o Chaplin ele não foi respeitado tempo algum. No filme a gente vê até mais elementos, né, de falta de respeito, do limite, né, da exaustão. Era um trabalho e ainda é, né, exceto que agora a gente tem mais leis trabalhistas, né, mas o patrão ele não pensava no trabalhador, ele pensava só no lucro. Então, gente, essa última questão aí, que é a questão 15, a gente vai trabalhar as formas de trabalho compulsório que ocorreram na América Espanhola. Essas formas de trabalho, ela tinha duas formas, tinha a mita e a encomenda. Mas a mita é a que está perguntando aqui, olha, conforme dá para ver aqui, ó, sistema de trabalho denominado mita. Mas como eu já tinha proposto para vocês, em tentar estabelecer um paralelo entre diferentes conceitos dentro da história, para vocês entenderem as diferenças desses conceitos, eu trouxe diferentes formas de trabalho, diferentes formas de escravização, no caso. E aí eu trouxe a Grécia, né? A escravização na Grécia, a escravização na América Portuguesa e a escravização na América Espanhola, para vocês verem as diferenças de uma forma de escravização com a outra forma de escravização. Bom, na Grécia Antiga, e eu trouxe uma imagem aí para vocês de um escravo grego, como que funcionava a escravidão nesse período? Primeiro que o lucro era do setor privado, né? A escravidão ela se via como uma forma de manutenção da iniciativa privada, né? Da propriedade privada daquele período. Então, o lucro, né? O benefício de ter um escravo era do próprio dono, não era da sociedade geral, né? A economia não necessitava a economia da Grécia antiga não necessitava do escravo em si, né? Ela funcionava perfeitamente, era o setor privado que precisava dela. E essa escravização, né? Como que você adquiria esse escravo? Através da dívida, né? Se eu tivesse uma dívida, igualzinho na africana que eu falei na questão anterior, em questões anteriores. A africana também ocorria por meio de guerra e dívida, da mesma forma acontecia aqui na Grécia Antiga. E aqui também havia uma maior possibilidade de libertação, né, do escravo. Ele conseguia, caso ele pagasse a sua dívida, ele era liberto, ou se de repente alguém dominava aquele território, ou sei lá, se ele tinha mais autonomia também, né? Ele tinha uma maior possibilidade de libertação. Na América Portuguesa, foi majoritariamente, tá? Majoritariamente, estou querendo dizer que na maior parte do tempo e na maior parte das regiões, preferiu-se a escravização do africano. E eles eram forçados, então era mais uma forma de ganhar dinheiro, era essa negociação que se fazia na África para buscar esses africanos. E ocorria de que forma, né? E os próprios africanos lá da África, eles negociavam os inimigos dele com os portugueses em troca de cachaça, né? De bebida alcoólica. E para manter o sistema social, para quem beneficiava mais? É claro que os colonos se beneficiavam com os escravos, né? Com mão de obra gratuita, né? Praticamente. Mas o benefício maior era para a metrópole, porque o lucro maior da sociedade colonial ia direto para a metrópole, né? E os escravos aqui eles também tinham menor possibilidade de libertação. Eles não, mesmo que eles conseguissem acumular, conseguissem pagar, né, com dinheiro próprio, né?
eles não, se o dono ele não quisesse libertar, ele não dava carta de alforria para esse escravo, tá? Então a possibilidade era menor. Existia, tinha muitos escravos forros, né, alforriados, mas era uma possibilidade menor. E, por fim, aqui na América Espanhola, que é o que trata a questão, também os escravos eram para manter o sistema colonial e imperial, né, no caso da metrópole espanhola, aqui na Espanha. A maioria eram os próprios nativos, né, eles escravizaram os próprios nativos, no caso, boa parte era inca, porque na América do Sul a gente tinha os incas, e também tinha uma menor possibilidade de libertação, mas as formas de trabalho, né, as formas de trabalho compulsório eram divididas em duas formas, a mita e a encomenda. A encomenda era muito parecida com aqui em Portugal. O colono, ele tinha... o colono, ele recebia, ele escravizava os indígenas e o lucro que ele tinha, ele passava uma parte para a coroa espanhola. Né? Essa era a encomenda. A mita era uma forma de trabalho compulsório que já existia entre os incas e consistia em pegar sorteavam-se alguns indígenas para trabalhar um determinado tempo, de 4 a 3 meses na terra, e após esse período, esses indígenas eles poderiam retornar para suas comunidades. Então essa era a forma de trabalho mita, de trabalho compulsório mita, tá? E aí, entrando na questão, a letra A. A gente estava falando, né, relembrando que eu tracei um paralelo aqui, eles querem saber como é que era a mita na América Espanhola. Letra A. No trabalho obrigatório e temporário, mobilizando mão de obra indígena, geralmente escolhida por sorteio entre tribos, sendo deslocada para qualquer região da colônia. Exatamente isso. Essa é a letra A, é o que eu acabei de explicar. E as outras, né? Do que se trata as outras alternativas? Primeiro, letra B. No emprego de tribos inteiras de indígenas, né? A gente viu aqui na mita que era uma parte da tribo que era sorteada e escolhida. Então, letra B, falsa. Letra C, no trabalho compulsório permanente de escravos. A encomenda era permanente, mas a mita não. A mita era por um curto período. Letra D, em contratos de servidão realizados entre espanhóis e astecas. Tem duas coisas erradas. Primeiro, não tinha asteca aqui na América do Sul. E contrato de servidão lembra papel, né? Você tem que fechar um negócio. Não tinha muito essa ideia aqui nesse momento. Letra E. Em um sistema de servidão por dívidas. Não, dívida era lá na África, na Grécia também. Aqui não tinha esse sistema de servidão. Então, a alternativa do último exercício, do número 15, é a letra A. E eu espero que eu tenha qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem entrar em contato comigo, né? Como sempre, mas é bom reforçar. E eu espero que vocês estudem, né? E que no final, né? Que as minhas contribuições aqui nesses slides tenham dado tudo certo. Qualquer dúvida, qualquer acréscimo de alguma informação, vocês podem entrar em contato comigo. Um beijo para vocês, até a próxima aula.